Então, pessoal, direto aqui de Senhor Barão, Pizzaria e Petiscaria, a gente começa o nosso Café e Conversa com o nosso convidado desse dia, dessa quarta-feira, e dizer para você que a gente recebe hoje o vice-prefeito de Riacho das Almas, Getúlio Cardoso. Primeiramente a você, Guto, para você um abraço, meu querido, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Dido. Getúlio, obrigado. E a você, o primeiro Café e Conversa do ano, né? Exato. Vamos deixar bem claro. E alô, Riacho das Almas. Hoje estamos aqui com ele, com o vice-prefeito de Riacho das Almas, Getúlio Cardoso. Ele que foi eleito vereador em 2016 com 1.439 votos, o mais votado. Em 2020 foi eleito vice-prefeito junto com o Dior Filho, com 9.377 votos. Em 2024, reeleito vice-prefeito com o Dior Filho, com 10.823 votos. Getúlio, boa noite, seja bem-vindo com Café e Conversa. Boa noite, Dido. Boa noite, Guto. É um prazer estar aqui no Café e Conversa, o blog A Pauta, um blog que tem prestado um serviço excelente à população de Riacho das Almas. E a gente está aqui para falar um pouco da gente, falar de política. Eu adoro conversar, já agradecer aqui ao Marcos Lopes pelo espaço, um espaço maravilhoso, muito aconchegante aqui na frente do Norte Shopping Caruaru. E dizer a vocês que a gente está muito feliz. Como você falou aí, a gente que entrou em 2016 na política e teve quase 10% dos votos, e a gente vem como vice-prefeito, também aqui em 2020 foi a maior votação da história do prefeito. Agora a gente bate o nosso próprio recorde, também a maior votação que um prefeito já consegue. Então, graças a Deus, a gente começa muito bem, espero que continue assim por muitos anos. Muito bom. Getúlio, agora é claro que para chegar até aqui, um caminho foi percorrido. E aí, como foi a vida de Getúlio antes da política, Quem é Getúlio Cardoso e como chegou até aqui? Como disse assim, eu quero ser político, eu quero fazer por Riacho? Dido, a gente, primeiro que meu pai é um agricultor até hoje, Não tem jeito de tirar ele lá do sítiozinho da roça dele lá, de criar seu gadinho. Minha mãe era costureira e a gente foi criado ali perto de Piões, até vizinha à fazenda do Dr. Dioclésio, de uma família humilde. Estudamos, terminamos o segundo grau, mas aí a gente, no tempo, pelas dificuldades da minha família, a gente decidiu não ir para fazer uma faculdade, mas sim começar a trabalhar. A gente já foi mototaxista do município de Riacho, a gente já teve lanchonete, a gente já teve van, já fez lotação ali em Riacho. A gente já plantou tomate, teve plantio de tomate, a gente mesmo ali na luta com alguns amigos, com meu pai. Ajudou meu pai na lida de criar gado, tanto que hoje a gente continua, a gente tem uma terra hoje no outro estado, a gente gosta de criar gado, a gente continuou nesse desafio aí de criar gado, já em outro canto, um local que a gente entende hoje que é mais fácil, Como se diz lá, aqui a gente cria o boi, lá o boi cria o homem, então mas a gente continua, a gente gosta. Então a gente já fez muita coisa, mas graças a Deus sempre assim, tendo muita história para contar boa. A gente já trabalhou aqui na prefeitura de Caruaru, com o ex-prefeito Tony Gel, a gente é grato às oportunidades que teve aqui, quando Riacho, no tempo, a gente se viu um pouco sem espaço, a gente veio para cá, foi bem acolhido em Caruaru pelo ex-prefeito Tony Gel, a gente trabalhou aqui nas duas gestões, prestou serviço ao ex-prefeito Tony Gel, e aí a gente sempre gostou, Eu sempre gostei de política, de fazer política. A gente começou fazendo campanha para Tony Gel como deputado lá em Riacho, A gente começou a entrar meio que no meio político, essa decisão começou um pouco por isso, que eu trabalhava aqui em Caruaru, mas chegava a eleição de deputado, a gente fazia campanha para Tony lá em Riacho. E aí, em duas ocasiões, na eleição de Miriam, quando Miriam foi candidata em Tony, aí o Jandilce, a Propieda, nossa secretária de saúde, hoje a gente foi os cabeças ali do grupo, e aí a gente foi tomando gosto, e a eleição de prefeito também a gente sempre participou, a gente desde a eleição de Dr. Dioclésio contra João da Cruz, eu acho que foi em 2000, Sim. Foi a primeira eleição que eu votei, a gente participou efetivamente, ajudou muito com o parceiro Dior, que hoje a gente faz essa parceria lá na frente do município. Depois a gente teve o afastamento do grupo, mas a gente ajudou muito o ex-prefeito
né, contribuiu. Chegou uma hora que eu entendi que eu podia fazer mais, que eu tinha esse chamamento das pessoas para que a gente pudesse fazer mais. E eu entendi que se fazer mais eu teria que entrar, eu teria que estar dentro. E foi isso que aconteceu. E a gente entrou, teve uma votação maravilhosa. Em 2016, a gente teve quase 10%. Esses 1.439 votos que o Guto falou, foi 10% da votação. Então, só para a gente ter uma noção, hoje, se o vereador tivesse tido 10% da votação esse ano, teria que ter 1.900 e poucos votos, porque foi o voto válido, mais de 19 mil votos. Então, para um vereador ter a votação que eu tive em 2016, hoje ele teria que ter mais de 1.900 votos. E a gente teve naquele tempo essa votação com ali 14, 15 mil votos válidos. Então, foi quase 10% da votação. E a gente continuou. E aí, quando eu entrei na política, eu vi que as coisas também não é... Na política não só é flores, né? Sim. Comecei a enfrentar problemas dentro do grupo que eu fazia parte. Tive a coragem de tomar a decisão, e inclusive está aqui, Guto, que a gente, nesse papo aqui, né? Eu quero que vocês também vai participar mais. Sim. Foi candidato quando eu fui, Sim. em 2016, né? Foi Foi aniversário meu, mas assim, muito... A gente sempre se respeitou muito e a gente tem uma amizade muito grande também, graças a Deus, há muito tempo, né, Guto? Mas aí eu, como vereador, tinha coisas que eu achava que tinha como fazer, que dava para fazer, mas que não estava sendo feito. E aí eu comecei a fazer algumas cobranças e eu vi que o grupo político que eu estava defendendo, que eu militei, tinha militado por 2 ocasiões e que ele estava como vereador eleito, né, com a grande votação, maior votação da história até aquele momento, não estava com os mesmos ideais, não era o mesmo pensamento que o meu. E aí a gente teve essa coragem, né, de dizer às pessoas de Riacho das Almas, não foi fácil, né, que aquele pensamento não era o nosso, que a gente não ia continuar naquele caminho, que a gente ia tomar outro rumo, depois de sentar com a família, de conversar muito, de conversar com esse grande companheiro de Ió, que a gente hoje tem aprendido muito, tem muito orgulho de estar ao lado de Ió, a gente começar a fazer um grupo diferente, uma política diferente. Era a política que eu acreditava, que é a que a gente bota em prática hoje, que é a que a gente pratica hoje. E a gente teve também uma grande resposta naquele ano, porque a gente saiu de um grupo político, que a gente militava já há 2 eleições, certo? Que a gente foi candidato pela primeira vez e o candidato mais votado da história. E que aí, quando a gente saiu do grupo, o ex-prefeito, né, quis, né, passar para as pessoas uma imagem que a gente queria ser mais do que ele, que a gente queria o lugar dele, que a gente queria. E aí, a gente com muita calma, tranquilidade, foi atendendo as pessoas, foi mostrando que o que eu queria era fazer o bem, era ver minha cidade se destacar. Eu não queria, naquele tempo, na ocasião, a gente passou quase 2 anos sem ter água. E Jucazinho chegando na cidade, e os carros pipa, e a maioria da população de Riacho não tinha condição naquele tempo de comprar um carro de água. E a gente abraçou essa causa, e a gente queria, mas eu queria que o governo chegasse, no tempo Paulo Câmara chegasse e comprasse essa briga, que era quem podia comprar. E aí eu fui para uma entrevista na rádio com o radialista Paulo Sobral, eu acho que é, se eu não me engano, eu não lembro o nome da rádio agora, mas... E ele me perguntava naquele tempo, como eu ainda fazia parte da base do governo, que era PSB, se eu votaria na reeleição em Paulo Câmara. E eu disse que votaria, mas primeiro eu queria que o governador fosse para Riacho, ou chamasse a gente para discutir a água chegar em Riacho, para discutir outros pontos que naquele momento afetavam muito a economia. A gente não tinha água, a gente estava com a economia fraca, a cidade estava em decadências, e hoje a gente viu que nós assumimos há 4 anos, as pessoas viram, a gente estava com os processos, os prédios públicos, então o poder público estava ruim. E aí eu não vou dizer que eu voto no cara se eu não ver que o cara vai ajudar a minha cidade. E aí quando a gente tomar essa decisão, que a gente veio para o grupo, de Dió com esse pensamento. A primeira conversa de mim e Dió foi assim, os dois assim, Dió, o que é que você pensa sobre a aração de terra? O que é que você pensa sobre por quê? Porque eu, quando estava do outro lado, eu criticava a gestão do pai de Dió, que teve seus erros e acertos, porque o agricultor, que meu pai era agricultor, tinha
que pagar o óleo para arar a terra dos tratores. E aqui para mim não. Do outro lado, tinha ajudado a eleger o cara que dizia, o meu trator vai fazer para Dito que votou, mas para Guto que não votou em mim não faz. Eu também não aceitava isso, eu achava que a gente está ali para fazer para todo mundo. E o agricultor já é muito sofrido, é uma vida, criar gado, ou a própria agricultura dentro do nosso município é difícil, a gente sabe que chove pouco, é um município que chove pouco, que tem a escassez de água, e eu não concordava com aquilo. E eu quando... foi a primeira pergunta que eu fiz a ele foi essa, e entre outras eu vi que ele tinha um pensamento, né, diferente e disse uma coisa a mim também, a realidade é outra, Getúlio. Meu pai enfrentou, né, diversos mandatos, mas teve realidades diferentes também. E a gente sabe também que Dr. Dioclésio teve muito o seu auge na saúde, que era a área. Sim. Realmente, e até eu concordo muito com o Dió quando ele diz assim, ele dividia de ser prefeito e ser médico. E às vezes ele era mais médico do que prefeito. E hoje Dió está ali, a gente está só administrando o município. Mas aí porque quando as pessoas dizem, mas você veio do outro lado. Não, primeiro eu votei em Diopá em 2000, meu primeiro voto. Uhum. Depois passei um tempo longe do grupo, sim. Mas depois voltei e não tenho problema nenhum de falar sobre isso, de conversar sobre isso, de dizer os pontos que eu achava que o Dr. Dioclésio acertava, do que eu achava que ele errava. E aí, nessa conversa com o Dió Filho, foi aí que eu comecei a conhecer Dió Filho de verdade, que a gente já se conhecia há muitos anos, mas conhecer, ver o que era que ele pensava, qual era a política, qual era o estilo de política que ele queria para Riacho. A gente precisava de uma mudança. Em 2018, poucas pessoas sabem, mas você foi o primeiro suplente também do candidato na época, senador, o pastor Jairinho. Como é que fez para chegar até ali? Na época também, acho que era pelo Partido Rede, né? Lembrando também que eu me lembro que Getúlio foi o primeiro candidato que trouxe um partido, que foi o Partido Rede para o município. E depois que você saiu do Rede, e aí com o conjunto com o Dió foi para o PSD 55, né? Como é que ficou isso aí? Quem está acompanhando a gente no YouTube, acompanha sem pausa nenhuma, sem corte nenhum. Você que está acompanhando a gente no Instagram, você vai ver essa resposta no próximo vídeo. É importante o que o Guto lembrou. O Guto está lembrando de coisas aqui que eu nem lembrava mais, mas a gente teve essa preocupação. Quando a gente entrou na política, é a prova de que a gente entrou pensando em fazer o bem, não para defender um partido político, um grupo político que não fosse para fazer o bem. Então a gente procurou um partido que no tempo que desse uma segurança a gente político e que eu pudesse, né, que me representasse um pouco nas ideias do partido, que me representasse e que me desse a segurança de eu estar ali, mas eu vou estar aqui, eu estou com você, mas se a ideologia sua, se lá na frente você não demonstrar o que você quer fazer, que se não for o que eu acredito, o que eu confio, eu não vou estar. E a gente conseguiu montar esse partido em Riacho. Fomos vereador eleito por ele. Se eu no tempo tinha coligação, mas se eu não tivesse coligado, eu tinha me elegido sozinho na rede, no tempo. Né? Para você ter a noção da força que foi aquela votação. Mas aí, quando você fala em 2018, para mim, 2018 chamou mais atenção politicamente. Por quê? Porque eu saí de um grupo político, né? Em Riacho tem muito isso de grupos, de dois grupos polarizado. Polarizado. E a gente teve aquela grande votação de vereador, mas a gente saiu do grupo. A gente teve a coragem de dizer à população que aquilo não me representava, que não era aquela política que eu queria para a minha cidade. E aí, a gente, quando conversou com o Dió, a gente tinha o deputado estadual, Antônio Moraes, nosso federal, Silvio Costa, e o grupo político de Dió já tinha os dois senadores, que era Bruno e Mendonça. E beleza. E o candidato era Armando, certo? Eu tinha a candidata Marina, que eu não podia, de forma nenhuma, dizer que não podia. Se eu estou no partido, se eu formo um partido da rede, e Marina é a candidata a presidente no Brasil, que representava a rede, eu não podia, era uma incoerência eu não votar em Marina para presidente, porque é o que eu acabei de dizer, eu estava no partido que eu acreditava, né? E aí eu tinha Marina e a composição dos outros, e claro e lógico, tinha que ser junto com o Dió, porque a gente estava ali
formando um partido, formando um grupo, chegando para somar em um grupo político, né? Chegando para somar em um grupo político que ia administrar um município. A gente já tinha essa noção que a gente ia administrar um município nos próximos anos. Mas aí eu sou chamado pela rede, eu fazia parte da estadual também da rede, eu fui convidado depois a fazer parte da estadual, e nesse convite, numa dessas reuniões, a gente vai a Recife e chega lá, está o pastor Jarinho, o presidente Roberto Leandro da rede estadual e uma representante de Marina Silva. Como a rede não conseguiu coligar com ninguém e tentaram, e a gente, pela votação que eu tive, né, como vereador, e essa daqui no Agreste ele não tinha, Jarinho não era conhecido, esse convite de ser o candidato a suplente na chapa de senador do pastor Jarinho. E aí eu disse que teria que conversar com o Dió, mas não ia deixar o partido na mão. Voltei para Riacho, tive uma boa conversa com o Dió, e a primeira coisa que o Dió falou foi isso. Eu disse: Dió, o grupo já tem 2 senadores, você está sendo convidado para ser candidato de suplente de senador. Imagina, o Jarinho no tempo teve mais de 300 mil votos, imagina Jarinho senador aí, é o que Riacho das Almas não ia acontecer com a gente. Então, eu disse, mas eu não posso, você não pode, agora chegar em Bruno, que tinha ajudado muito, dizer que a gente não ia votar. A gente não podia chegar em Mendonça, dizer que não ia votar em Mendonça. O que é que a gente faz? Ele disse: eu e papai vão continuar pedindo voto para o Grupo Mendonça, você vai pedir para Jarinho, mas a gente vai fazer a campanha junto. Quando a gente vai pedir para os nossos deputados, para o nosso governador, você vai pedir para a Marina, e no meio a gente vai dizer que o grupo tem 3 senadores, e que as pessoas decidam, dos 3, que podia votar em 2. E aí veio a surpresa, Guto, para mim, porque Jarinho foi uma vez em Riacho, ninguém conhecia Jarinho. Sim. Não tinha condição de me mandar material. Eu fui para Recife, cheguei lá, ele lá no canto, não tinha material. Eu peguei o CNPJ do partido, peguei o CNPJ dele, fiz uma gráfica aqui em Caruaru, uma doação minha, pessoal, de material para a campanha dele, né? Para a campanha, para ter material em Riacho, para ter uma praguinha. A gente chegava nos eventos, tinha praguinha de Mendonça, de Bruno, de todo mundo, tá? E o pessoal dizia assim: que o teu senador não tem foto dele não, tu não tem o adesivo dele não, e eu não tinha. Aí eu fiz essa doação para poder ter material para ir para a rua. E aí o grupo político que eu pertencia, né, o ex-prefeito, pessoas ligadas a ele, começaram. Mas eu: pastor, quem é esse? Tem 400 votos, tem 500 votos, tem 400. Eu, com muita calma, com muita humildade, quando abri as urnas, Jarinho teve 2.413 votos. Aquilo mostrava que, assim, eu tinha saído, o trabalho meu com a população continuava, mas eu tinha saído do grupo, né? Então podia ser que as pessoas, eu tivesse ali 400, 500 votos, feito a oposição no tempo, a situação, que era a situação, dizia que ia ter. Aí, para surpresa deles, e até para minha, né? A gente chegou ali, ganhou com Armando em Riacho. Armando perdeu a eleição, mas a gente ganhou. Os nossos deputados perderam para o candidato do prefeito atual no tempo. Os senadores também perderam, porque a gente teve 3, eles só tiveram 2, né? Eles tiveram mais votos. Mas aí, para mim, foi uma vitória maravilhosa. E no outro dia, o Dió disse: rapaz, muito surpreendeu o Jarinho, eu esperava 1.000 votos e tal. E 2.403 votos. E eu comecei a ver que, assim, as pessoas acreditavam em mim. Eu estava ali, as pessoas queriam que eu continuasse, queriam que a gente continuasse trabalhando. Então, aquela eleição de 2018, para mim, foi muito importante. E essa chegada ao PSD, como é que foi? A gente, depois da eleição de 2018, a rede teve alguns problemas, né? Principalmente na eleição de 2018, com o candidato a governador, que foi o Lócio, né? Que entrou naquela janela, e aí a gente teve alguns problemas. Feito eu falei, eu fiz campanha para a Marina, eu pedi voto para a Marina, mas para governo, da forma que o Lócio entrou no partido, da forma que ele entrou, eu não gostei, eu não vi ali ele ser um representante da rede. Eu vi assim, uma oportunidade dele ser candidato a governo do estado. E aí, naquele momento, a gente já não fez campanha para ele, fez campanha para a Marina, fiz campanha para Jarinho, né, e para Armando e tal. E passou, depois a gente teve algumas reuniões da executiva da rede, e aí esse problema, a rede não soube depois, ela não soube levar, porque não foi só com o Getúlio Riacho, foi vários problemas. Várias pessoas não aceitou o Lócio no tempo no grupo, na rede. E aí eles se perderam um pouquinho a estadual,
E aí a gente viu que tinha que tomar um rumo, tinha que ter, para a eleição de 2020, tinha que estar num partido, né, um partido maior, um partido também que me representasse, que tivesse um cara. E aí, quando eu fui apresentado a André de Paula, eu me surpreendi. O cara é maravilhoso, é um monstro, é um cara com mandato de vereador, de deputado estadual, 6 mandatos de deputado federal, um cara que é respeitado por todo mundo que a gente ia conversar, se você ficar no partido de André. E aí eu fui tendo essa confiança, falei mais uma vez com o companheiro Dió, a gente, né, mesmo Dió não tem contando aqui, mas a gente sempre gosta com o Dió, está pintando essa oportunidade. Ele também concordou, ele achava que André era um cara que representava muito bem. A gente fui bem acolhido pelo PSD, fui candidato a vice-prefeito, agora vice-prefeito reeleito, né? E aí para a gente também foi maravilhoso. Hoje André e Raquel estão juntos, faz parte, né? A gente está vendo agora, pode até haver uma junção a nível nacional dos dois partidos, né? Do PSDB e do PSD, né? Se ter essa junção aí de partido, se fundirem. Então a gente ficou feliz e eu gosto demais do ministro André de Paula, uma pessoa que eu respeito, admiro, sim, sem sombra de dúvida, um grande líder para mim hoje, politicamente nacional, o André de Paula. E ali, com a junção de André e de Raquel, eu pude continuar no PSD, perfeito, no 55. Então, hoje ele é PSDB, eu sou PSD. Se agora houver a junção dos dois partidos, a gente já está a aliança com Raquel está firme e forte. Firme e forte, é a nossa governadora, a governadora atual. Eu não tenho dúvida nenhuma que será reeleita governadora do estado de Pernambuco, e acho que tem muito a ganhar com isso. E já está ganhando. A gente, como é de Riacho e tudo, a gente tem uma obra que está terminando, que é a PE ali de Vitorino, né? Obra essa que foi prometida mais de 12 anos pelo PSB e nunca foi realizada. Acho que nunca teve projeto aquela estrada do Vitorino, e hoje praticamente ela já está 85% pronta, né? Então, a gente vê uma atenção muito grande da governadora na cidade de Riacho, uma atenção muito grande com você, com o prefeito Dió. E a gente pode dizer que vocês tiveram 2 anos só da governadora na cidade, passaram 2 anos com o PSB, só que a gente podemos dizer que a governadora, Raquel Lira, está fazendo com o Riacho mais do que o PSB fez em 12 anos. Eu tenho certeza disso. Essa estrada do Vitorino era um sonho para toda a região. Eu digo que as pessoas vão começar a ter noção dessa obra daqui a 2, 3 anos, quando vê o que vai acontecer com aquela região do Vitorino. Hoje a gente vê muitos empresários comprando, investindo, construindo. Então não tenho dúvida que aquela região, aquelas serras do Vitorino ali, vai se transformar num grande ponto turístico aqui do Agreste, no maior ponto turístico nosso, né? Então vai levar o desenvolvimento, a valorização muito grande e, sem sombra de dúvida, é uma estrada, né? Dignidade para aquelas pessoas que precisavam, que usavam aqueles 4,5 km, que quando a gente assumiu a gestão não tinha nem meio quilômetro asfaltado, eu acho que era 400 e poucos metros. Né? E aí a gente fez mais um pedaço, mas tinha esse sonho que só foi possível com essa parceria com Raquel. Sonhos aí importantes que a gente vai, de novas creches também, vai ser realizado agora através de Raquel. Essa PS 121, que é outro sonho nosso, que agora já se torna uma realidade, porque como é que você passa 16 anos no governo, 8 anos na prefeitura, se falaram tanto dessa PS 121, porque aquela estrada já é uma PE há muitos anos, é uma PE no papel, mas nunca teve nenhum projeto para asfaltar aquela estrada, nunca teve, porque se a gente tivesse chegado há 2 anos atrás, Raquel já tivesse o projeto, era mais fácil, mesmo que fosse um projeto antigo, mas não tem um projeto. O que chama a atenção é isso. Não tinha. Tanto tempo se falou, tanto tempo se dizia que iria conseguir, tendo o governo do estado, tendo deputados estaduais e federais com mandato, e sequer um projeto foi feito. Não tinha projeto, não tinha vontade de fazer. Ido, eu entrei em 2016, você está também aqui, passei 4 anos como vereador, 2 anos vereador, 2 anos presidente da Câmara, e eu acho que quase todos os meus discursos naquela casa eu dizia que na política, o pior da política, o principal mal é primeiro a corrupção, e segundo era a falta de vontade de fazer de quem estava no poder. E eu continuei com esse discurso, e aí eu mudei de lado. Hoje a gente está fazendo parte, né, do governo, eu já é o executivo, e aí eu estou mostrando que o que eu sempre falei, porque a gente tem muita vontade de fazer as coisas. Agora o projeto já é realidade, já foi para a licitação,
Então, daqui a poucos meses a gente vai saber quanto custa a obra, por onde a obra passa, quantas pontes vai passar, quantos quilômetros vai ser, a gente vai ter tudo e vai bater na porta dela de novo para dizer, e agora, Raquel, agora a gente quer esse recurso para fazer o sonho e mudar a história da nossa cidade, que vai ligar ali não só a Trapiá, mas vai ligar a Frei Miguelinho a outros. Então, aqui, essa região do Agreste, essa região tão forte na confecção que é ali Patos, o motor econômico da nossa cidade que é Patos, vai ter uma mudança muito importante, significativa para a nossa economia e para a nossa cidade. Para você que está acompanhando a gente no Instagram, porque aí ó, o que acontece, você vai acompanhar a próxima pergunta e, claro, esse desenrolar desse bate-papo no próximo vídeo. Procura aí no Instagram. Quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, segue numa boa. Guto, próxima pergunta para o nosso vice-prefeito, hein? Vai. E é isso, né? Voltando no assunto, Raquel Lira, como já foi falado, é uma governadora que tem uma atenção muito especial por Riacho das Almas. E sem falar na parte da educação, né? Em 2 anos aí, vocês aí com Raquel Lira, foram 7 ônibus entregues ao município, a construção de uma creche. Então é uma parceria que realmente deu certo entre vocês, né? São 7 que a gente já recebeu e a gente vai receber agora no início do ano, de 2 a 3, mais 2 ou 3 ônibus novos, né? Acho que esses ônibus até já estão vindo, ela vai fazer uma entrega aqui no Agreste, a gente vai receber mais 2 ônibus. Olhando para aquela câmera ali, hoje um prefeito que disse que não apoia a Raquel Lira, qual o conselho que você dá aí? Na política existe muitos interesses, existe pessoas que entram na política para fazer o bem, para mudar a sua história, tem pessoas que entram na política para se dar bem, né? Tem pessoas que entram na política para fazer o mal, então, mas eu acredito que os prefeitos hoje, mesmo que não façam parte da base Raquel, que estão vendo o que ela está fazendo. Primeiro, quando Raquel, vamos falar só um pouquinho da educação aí. Quando Raquel chegou, Raquel dobrou o repasse dos transportes escolares do município, da parte do estado. Hoje Riacho recebe, tem um déficit, porque o governo, o dinheiro que vem do governo federal não dá para pagar os transportes do município, mas o dinheiro que vem do estado é suficiente para pagar os transportes que roda para o estado. Ela dobrou esse valor quando ela chegou. Ela conseguiu comprar mais de 1.000 ônibus. Toda cidade de Pernambuco recebeu ônibus. A gente recebeu 7, temos esperança de receber mais 2 ou 3 agora em janeiro, em fevereiro, que vai aí ser um total de 10 ônibus. A gente vai receber uma creche, já foi licitado 51 creches, agora mais 52 nesse segundo lote. Nessas 52, Riacho vai ser contemplado com uma creche. Então, em 52 com 50, 103 cidades vão ser beneficiadas com creche. Então, só isso a gente falando de educação. Agora a gente sabe que os investimentos em estradas vão ser muito, já começaram, e vai ter muito canto que vai ser beneficiado, estradas são recuperadas, estradas são feitas. Então, Guto, eu digo assim, sabe, que primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que a Raquel vai ser reeleita, né? Eu sempre digo isso e quando as pessoas dizem, eu falo porque eu gosto de falar com dados, com números. Mas hoje a pesquisa mostra que ela... Rapaz, a gente teve uma pesquisa de prefeito, uma campanha de prefeito há 3 meses. O cara estava no auge aí fazendo a campanha para ele em Recife, né? E ela está no seu 2º ano com muitos investimentos para ser feito ainda. E a gente sabe que existe essa política de oposição forte em cima do governo. Eu não tenho dúvida que no final desse ano, Raquel lidera todas essas pesquisas para o governo do estado do próximo ano. Raquel tem um histórico de crescer na hora que tem que crescer. Porque ela... Quem é de Caruaru sabe o que é isso. Dido, Raquel não faz a política de toma lá e da cá. Todo mundo, toda a imprensa hoje critica porque ela não faz política. Mas essa política que eles falam é aquela política de comprar as pessoas, de negociar cargos por apoio político. Ela é a política que Raquel hoje implanta no estado, é a que eu e eu implantamos em Riacho há 4 anos atrás. De ter a coragem de não negociar com o vereador, de ter a coragem de passar 4 anos com 5 vereadores, porque nenhum prefeito, se procurar em Pernambuco, ninguém tinha minoria, Riacho tinha. E quando a gente chegava na reunião dos prefeitos, dizia, Madió, e tu não vai fazer nada não, tu não vai pegar 2 ou 3 lá não, porque tu não vai negociar isso não. Tem gente que quer vir, eu não quero. Agora na próxima a gente vai fazer a maioria, e a gente fez. Que foi o que mostrou a força do nosso grupo político. Primeiro, a eleição nossa, tinha muito do nosso trabalho, a marca Madió, mas o que mostrou a força do nosso grupo foi a eleição dos vereadores. Porque a partir do 2º ano de governo, quando passou a eleição de Raquel, a gente tinha pesquisas que mostravam que a gente
Realmente esse patamar de 65%, 70% dos votos, nunca a gente, de 2 anos para cá, tinha uma pesquisa que desse menos de 3 mil votos. 3, 4, até 5 mil votos a gente tinha pesquisa em Riacho. Mas também tinha outro dado que era importante para a gente, que mostrava que as pessoas que estavam com a gente, que estavam ali, que participaram da eleição de Raquel, que diziam que era candidato a vereador nosso, sempre quando a gente juntava os nossos e o que era adversário, a gente também tinha essa diferença de 2 mil votos, de 2 mil e poucos votos. Os vereadores nossos. Por isso que eu dizia, a gente vai fazer 7 ou 8. 7, aí dizia, porque o vice-prefeito fala demais, é um sonhador, porque eu tinha números. E a gente não fez 8 vereadores, porque, eu vou dizer a você hoje, a gente primeiro teve um problema com o amigo Beterraba, que era candidato do PSDB e de última hora não pôde ser candidato, registrar a candidatura, teve problema de registro. Segundo, a gente colocou o amigo Val lá de Patos, que deve estar me assistindo hoje, e ficou naquela dúvida, com a desistência de idade, eu conversei com o Val e o Val disse, mas rapaz, eu não sei se eu vou, eu tenho capacidade de ter 600 votos, mas eu vou estar num chapão que os caras vão ter mais de 1000 votos. Eu digo, se você tiver 600 votos, você está eleito. E Val declarou que era candidato, não que declarou, ensaiou a candidatura e também desistiu no dia da filiação. Se Val e Beterraba tivessem sido candidatos, ou só Val, a gente tinha feito 8 Val hoje com 600 votos era vereador de Patos e de Riacho. Então a gente dizia porque a gente tinha números e a gente estava escutando a gente. Não é fácil, Guto, você atender 70, 80, 50 pessoas todo dia. Eu com o companheiro de todo dia a gente está na prefeitura. Todo dia a gente atende as pessoas, a gente conversa com as pessoas, quem votou, quem não votou, quem votou e está chateado, quem votou e está feliz, quem não votou e está feliz, quem não votou e está mais chateado ainda, todo dia. A gente atende todo mundo, conversa do que dá para fazer, o que a gente faz, o que não dá a gente explica, porque não pode ser feito. Mas é isso. E assim, né, chegamos em Riacho das Almas, saímos do estádio, vamos para Riacho, a aprovação da gestão, tinha ali na faixa dos seus 81%, 87%, mostra que a própria oposição avaliava reconhecia bem, o trabalho. o trabalho da gestão, né? E a gente não votava, às vezes, por uma pirraça. Não, eu não voto pirraça porque eu não gosto de fulano e tudo mais, a própria oposição aprovava a gestão. A gente tinha esse levantamento, né, Lidia? E foi uma gestão que nos últimos 2 anos, principalmente depois da eleição de Raquel, era isso, era 75% a 80%, 80 e pouco por cento de aprovação, mas a gente também era consciente que na hora do voto, na hora do vamos ver, a gente é do município pequeno que tem muito ainda o favor, porque eu dei favor a fulano, porque eu não sou desse grupo, porque eu nunca votei aqui nesse grupo, tem muito voto, a gente tem uma noção que Riacho tem 5 mil votos, que não mora em Riacho, então desses 5 mil votos, aí pode ter certeza que aí uns 3 mil e poucos votos não tem a realidade do que está acontecendo em Riacho. E aí chega, vamos dizer, as pesquisas nunca mostravam que o nosso adversário ia ter 7, mas quando chega esses votos de fora, quando chega o momento ali de campanha mesmo, de jogar aqui, que o laranja, tem muito vizinho que chega, tu vai votar no laranja, que sempre tirou. Então tem pessoas conscientes que viu o trabalho da gente, que diziam, não, puxa, eu não vou mais nessa de partido, não, não, eu vou votar no melhor para a cidade. Mas a gente sabe que tem pessoas que ainda não. E é normal, hoje, Guto, se fizer uma pesquisa em Riacho hoje, para o mês, agora em fevereiro ou em março, pode ser qualquer instituto aí. Eu digo que a nossa aprovação de governo continua aí, no patamar de 75, 80, e a nossa intenção de voto do nosso grupo político hoje é maior do que 60% que a gente teve. Né? Se fizer uma pesquisa hoje, em Riacho, a intenção de voto da gente é mais do que os 60% que a gente teve. Vamos falar de futuro. No próximo bloco, no próximo vídeo, falar de futuro. Já que o vice-prefeito falou aqui de eleições já, então já deu uma pimentada aqui, já deu um toque aqui. Ó, no próximo vídeo, para você que está aqui no Instagram, quem está no YouTube, segue acompanhando a gente sem intervalo nenhum. Vamos falar de futuro. Vamos falar de 2028. O que é que esperar de Getúlio Cardoso em 2028? Essa mesma pessoa, o mesmo político que começou lá em 2016, sem ter que enganar as pessoas. Quando a gente diz, Guto, que a gente tem uma confiança grande, que se fizer uma pesquisa hoje em Riacho, eu e Idiota tem mais uma intenção de voto maior do que a gente teve, porque a gente sabe que a gente confia no nosso trabalho. E outra coisa primordial, que a gente sabe que a gente não fez campanha enganando ninguém. A gente fez a campanha com a verdade. Teve pessoas que disseram que não votou na gente, porque não podia, mas que acham que a gente merecia. Infelizmente existe isso ainda. E só uma ponderação, já está claro que o candidato a prefeito de Riacho das Almas de 2028, falado já diretamente sempre pelo prefeito Dió Filho, é Getúlio Cardoso. Está mais que certo que o candidato de Dió Filho
para a sucessão é você. Ô Dido, quando eu tive essa conversa com o Dió lá atrás, que eu disse a você, no momento nenhum eu disse assim, Dió, primeiro que a gente, quando foi conversar com ele, tinha um entendimento claro, na nossa cabeça estava claro, que ele tinha que ser o candidato, porque ele tinha perdido a eleição por 5 votos, né, representava o grupo político que governou por muito tempo, então a gente já foi para essa conversa com esse pensamento. Mas quando a gente conversou, o que Dió me disse o seguinte, Getúlio, você pode ser também um candidato, mas em vez da gente medir forças, vamos nos unir, vamos vamos juntar nossas propostas e fazer o bem para as pessoas. E assim a gente fez. Então não teve esse, vai ser eu agora, depois vai ser... Não, porque eu sei que tudo é uma construção. Eu sei que tudo a gente tem que... E aí, o que leva a Dió a dizer isso hoje é que a gente enfrentou vários adversários, a gente tem enfrentado essa administração com muita coragem, juntos. Quando dá um não é Dió que dá um não, é Dió e Getúlio. Quando dá um sim, quando tem as coisas boas, ele também faz questão que eu esteja do lado. Então a gente hoje, quando ele diz isso, eu fico feliz, mas também eu sei que é uma responsabilidade muito grande a gente ter que continuar assim, não só continuar, a gente tem que ter mais ponderação. A gente agora teve uma eleição da Câmara, vocês sabem, muito conturbada, a gente não precisava disso, porque a gente a maioria tinha 7 vereadores eleitos, mas isso um pouco já por isso, por já saber que, porque se a gente levasse isso à escondida, que eu fosse ser o candidato, mas por isso também isso chama um pouco a atenção, e aí o desejo, ou até a inveja de algumas pessoas, né, começa a querer trabalhar contra. O ego, né? O ego, mas a gente é muito tranquilo, e aí eu sei que a gente tem 4 anos aí de muitos desafios, mas o nosso pensamento a partir de agora é fazer uma gestão ainda melhor, é continuar esse trabalho junto ao prefeito Dió, continuar... E quando ele fala junto, é junto mesmo, porque os dois trabalham junto no mesmo gabinete, ou seja, não tem negócio de esconder, outra coisa não. Acho que em Pernambuco, ou pelo Brasil, só são um lugar, Riacho das Almas, que o prefeito e o vice-prefeito trabalham no mesmo gabinete. É uma mesa, um do lado da outra. Eu defino a minha relação com o Dió, Igor, tem uma palavra: confiança. Confiança. Bacana. Então, tenho muita confiança em Dió e tenho certeza que ele tem. A gente enfrenta as dificuldades juntos e também na hora de receber as glórias, a gente sempre está junto. É engraçado, quando você falou em Raquel agora, a gente esteve lá em Santa Cruz, Capibaribe, Dió foi chamado para o palco e nessa ocasião só os prefeitos subiram, né? Mas ela me viu lá embaixo, ela disse Dió e Getúlio e tal, e Getúlio está ali, eu sei que ele está. Então, porque geralmente já, né, se constrói essa amizade, eu acho interessante essa forma com que ele quer que eu participe do governo, não só aprendendo, para ver as dificuldades, para que a gente chegue a hora que a gente assuma o município, a gente sabe o que vai fazer, o que está fazendo, para que esse trabalho continue, para que as coisas não regressem, para que as coisas continuem avançando. Isso é importante, eu fico feliz, vou encarar isso a partir de hoje com muita serenidade. Acho que a eleição que a gente tem pela frente é a de Raquel, próximo ano. É uma eleição que eu e Dió e todo o nosso grupo político vai vestir a camisa, vamos para a rua, vamos pedir para Silvinho, vamos pedir para Antônio Moraes, mas até o ano que vem, Guto, a minha cabeça está focada na administração e ajudar a Dió a fazer as coisas por Riacho, de enfrentar as dificuldades juntos, e aí lá na frente vai chegar a hora da gente sentar e da gente definir e montar a nossa chapa e ir para a campanha. Bom, se a gente fala de uma amizade, de uma aliança muito bacana, a política também traz adversários. Quais são os seus principais adversários em Riacho das Almas, que até eram aliados, né? De repente aliados, e hoje não entendem a sua forma de fazer política? O ex-prefeito Mota foi uma pessoa que a gente acreditou muito nele, né? A gente fez, feito eu disse, 2 campanhas antes, né? Uma ele perdeu, outra foi vencedor, aí depois a gente participou na 3ª campanha dele. Nessas 2 era coordenador de campanha, junto mais uma vez também junto com o amigo do outro aqui. Na 3ª a gente foi como candidato, mas aí o ex-prefeito, durante esses 8 anos, ele não me mostrou, né, que era a forma dele fazer política, era a que eu acreditava, era a que eu confiava, né? Então, pessoalmente, realmente não tenho inimigo, não trato ele como inimigo de forma nenhuma,
mas como político sim, a gente não vê ele como, até no final desses últimos, como um exemplo a ser seguido. E aí foi isso quando a gente tirou do papel, quando a gente saiu do grupo, mesmo que a gente chegasse a ser, que no tempo era o que se falava, ser o candidato, mas a gente não viu uma pessoa que a gente fosse um exemplo ou que a gente tivesse, né, que defender o legado dele politicamente. Como pessoa não, estou falando aqui como político, então... falei no café. Café e conversa, rapaz, chegando ligeiro, aqui, meu querido, obrigado aqui, ó. O café e aí é uma chegando. pessoa que, quando a gente não tem essa confiança, quando a gente não vê ele como um exemplo político, então, com certeza, ele é um adversário político, né? Então, se a gente não, já teve ele como parceiro, se a gente não acredita nele, se a gente acha que ele não é exemplo, então ele realmente é um adversário político. A gente também teve problemas com vereadores, né? Nós temos 2 vereadores atualmente que a gente pode considerar que são seus adversários, posso dizer assim, ferrenhos. Tem 3. Não sabia. Opa, tem quem é esse 3, terceiro? Vamos lá. Tem 3, que são pessoas assim que a gente, durante esse processo, né, que eu acho que você não lembrou aí, foi do Jiquiri, do menino do Jiquiri. Eu tive problemas com ele na mesma grupo, campanha, inclusive, né? que eu participei com o Guto, não tive problema com nenhum dos... A gente, naquela eleição, teve mais de 90 candidatos em Riacho. Eu acho que só o nosso grupo tinha uns 40 candidatos a vereador. Não era que era, tinha na base dos 40. 52, se não fala. Pronto, era muito candidato. Eu tive problema com ele e depois ele ficou nessa de ser meu adversário e brigou comigo para a presidência, mesmo sendo do próprio grupo e tal. Então, é aquela pessoa que a gente também não tem essa confiança política e realmente a gente vê como um adversário, né, que é um adversário político nosso. E os outros 2 que você vai falar aí, eu vou esperar você falar. Pronto, ok, né? A gente tem aí, inclusive, que também, né, inclusive foi eleito no PSD pela primeira vez, né, o Vandilson Barbeiro. Se declara, assim que houve um rompimento ali, ele se declara um adversário do senhor e do prefeito, não quer conversa, segundo ele, discorda da forma de fazer política, então vamos falar dele também um pouco. O Vandilson, a gente foi eleito realmente vereador, mas pensamento de muito da velha política, né? De que se tudo se faz com dinheiro, que tudo tem que ser comprado. E aí, quando a gente assumiu, a gente foi tentar mostrar a ele que não era assim, né? E aí, uma dessas conversas com ele, o engraçado é que ele estava querendo que a gente fizesse alguns gestos no governo que eu e Diol não concordava, que era a questão das assessorias do executivo para os vereadores, aquelas velhas assessorias que existem na política, né, que aqueles de tradicional no Brasil existe, que era botar algumas pessoas para receber da prefeitura e para não trabalhar. E eu fui tentar mostrar a ele que a gente estava começando uma gestão com centro de fisioterapia sucateado, com um hospital sucateado, com os ônibus sucateados, com as escolas sucateadas, e a gente precisava de gente para trabalhar, para pegar no serviço. E ali era mais ou menos fevereiro, março, e eu dizia a ele, rapaz, a gente botou uma quantidade de pessoas, a gente precisa dobrar essa quantidade de pessoas para trabalhar, para fazer o bem para a cidade. Mas ele disse, não, que a prefeitura tinha que fazer isso por ele, porque... E aí a gente resolveu que, para você ter noção, eu falo isso com muita tranquilidade, ele chegou numa reunião a dizer que ficaria no grupo se eu garantisse, quando chegasse a campanha, ajudar ele em X. Eu disse, rapaz, eu não vou fazer isso. Primeiro que eu não vou garantir isso, e segundo, que o pensamento nosso é usar esse X no coletivo, fazer o bem, é ter mais médicos nos hospitais, feito que a gente tem hoje 2 plantonistas, é recuperar os transportes, é botar mais carro para trazer quem precisa da zona rural, que precisa de uma emergência. E aí ele foi dizer que eu tinha dito que os votos dele não valeu, e terminou, né, eu mostrando a ele. Essa eleição agora foi até bom, eu lembrei dessa conversa agora, que ele chegou a dizer, não, porque ele está dizendo que o recurso que o vereador ajuda, não ajuda a executiva. Eu disse o seguinte a ele no tempo, vereador, o recurso que você está falando aí, que você tá falando, que eu não concordo com ele, esse recurso, a executiva, o vereador, quando ele usa para o vereador. E a prova está aí. Ele teve quase a mesma votação, foi eleito na oposição, passou 4 anos não respeitando ninguém, porque aí o problema maior dele é isso, ele é um adversário nosso, porque pode ser adversário, pode ser oposição, não tem problema nenhum, mas tem que ter o respeito, primeiramente. Ele é uma pessoa que usou a tribuna muitas vezes e eu achei ele muito desrespeitoso, não só comigo, mas com quem votou nele, com quem botou ele ali.
E aí ele teve a mesma votação que teve, e a gente saiu de 9.300 para 10.800. Então eu provei que estava certo, mais uma vez, que nessa forma de fazer política, que aquilo que a gente fazendo isso, não ia. E aí ele ficou com esse discurso aí que eu acho que não leva a nada. Eu disse agora na minha posse que eu quero que os nossos adversários, a oposição, trabalhe também, faça o bem, nos ajude a administrar o município. E na hora da política eles vão pedir o voto deles. Na hora de montar o palanque, monta os palanques, mas não seja contra a cidade, né? Verdade. O mais recente, né, que declarou aí, de fato, ser um adversário do senhor, inclusive no discurso de posse, o vereador Dinho da Saúde. O discurso dele já diz tudo, né, Lido? Ele passou lá, acho 10 minutos do discurso, falou de 10 coisas do passado, não falou da eleição da Câmara. Eleição da Câmara, primeiro, que é uma construção, né? Eleição da Câmara não tem essa de dizer, agora é minha vez, agora sou eu. Não, todo mundo tem direito a ser, você tem que articular, tem que conversar com os pares, tem que se mostrar uma pessoa. E aí, o que o vereador fez foi, ele mesmo não se desgastou com os colegas, né? Ele que teve problema com o vereador Nestor na eleição do Nestor, ele teve problema com o pastor, ele teve problema com algumas pessoas e depois no final. Mas aí a gente vê que o discurso dele, que era tudo uma joga. Eu particularmente vejo o vereador Dinho hoje como um cara que, assim, desde que eu vim para o grupo, ele se demonstrou o cara que queria o meu lugar. E eu sempre disse a ele que não existe lugar certo. Vem para cá. Eu conversei com o vereador depois da eleição de deputado e chamei ele para dentro do gabinete para a gente conversar, para a gente discutir, que qualquer que fosse o pensamento dele, a gente estava ali para conversar, para fazer o melhor. Não era daquela forma. Mas se você pegar todos os discursos do vereador durante os 4 anos, ele só dizia que era situação. Ele foi o vereador de oposição. Porque como é que o vereador de situação, a gente tira uma funcionária, ele vai discutir, ele vai na tribuna e fala que tudo que o prefeito está fazendo está errado. Fala do secretário, fala do vice-prefeito. De todos os discursos do vereador durante esses 4 anos, mais da metade ele foi criticando a gestão. E o vereador de situação, ele tem como cobrar da gestão, ele pode fazer crítica sim, claro, ele está ali para defender primeiramente o povo, tem que ser assim. Mas aí você, sendo situação, tem que saber o seu lugar de situação. Você também não pode criticar o governo porque ele tirou uma funcionária, ele não sabe nem por que aquela funcionária foi tirada. E ele criticar o governo feito aconteceu. Então ele foi um vereador de oposição durante 4 anos dizendo que era situação. E na reta final, o que aconteceu na reta final foi que eu e Dió, numa conversa com o Dió, depois de muitas tentativas, Dió disse, vamos deixar ele decidir o futuro político dele. E aí quando a gente deixou ele, para que ele resolvesse a vida dele, para que ele visse onde era, ele recuou. Por quê? Porque ele viu que do outro lado também, eu tenho certeza que ele não chegaria nem perto desses 8% que ele teve de voto, se ele tivesse sido candidato na oposição. Ele maneirou o tom, se aproximou da gente para não perder os votos, teve os votos e quando ganhou, voltou a ser o vereador de oposição. Só que aí ele foi pior, porque ele quis fazer uma chantagem com a gente, principalmente comigo. Ele chegar a dizer que só votaria no grupo, só continuaria no grupo, se eu obrigasse 2 vereadores a declarar o voto dele. Primeiro que quem construiu o problema com os vereadores não foi eu, foi ele. Né? Segundo, eu não estou aqui para fazer o que Deus disse, a gente está pelo coletivo, não é para fazer a vontade de ninguém, não é para fazer o que uma pessoa quer. E aí, o mais importante de tudo, e aí você vê que ele nunca foi grupo, que realmente ele sempre foi oposição. Sempre foi oposição. Porque o cara que diz que só vota no grupo se for o presidente, se ele for o presidente, então ele nunca foi grupo. E a pergunta é o seguinte, 2028 vai chegar aí, se Deus quiser, e você já é um nome do próprio prefeito para ser o candidato. Se, por acaso, esses vereadores de oposição chegassem, Getúlio, desculpa, o que passou, vamos botar uma barracha e vamos se unir. A união? Eu sempre disse aqui que a gente tem que ser coerente e tem que sempre... Essa semana um vereador da oposição já pediu para uma pessoa falar comigo para a gente se reunir, conversar. E eu disse que não tinha problema nenhum lá na frente de conversar. Mas primeiro, eu disse que a gente tem 2 anos até a eleição de Raquel para administrar. E tem 4 anos até a próxima eleição de prefeito. Então, para a gente chegar a conversar com algum vereador, ele tem que ter uma postura
não de situação, mas primeiro tem que ter uma postura que quer o bem do município, que vote nas pautas que o executivo está executando, que a gente nunca mandou um projeto lá que não fosse para beneficiar a população. Então, o meu recado para esse vereador, né, que vai ouvir essa entrevista, foi essa para a pessoa. Diga a ele que o primeiro passo, para a gente lá na frente poder sentar e conversar, é que ele mostre na Câmara que ele quer isso. A gente não se vai se furtar de conversar com ninguém. Agora, primeiro, a gente quer respeito, né? Primeiro tem que ser respeitado, né? Não por ser vice-prefeito, pela pessoa, por mim, pelo cidadão, Getúlio Cardoso. Eu respeito todo mundo e quero respeito, certo? E segundo, que a pessoa tenha a postura de que lá na frente a gente dê o direito de a gente conversar com ele. Porque, pelo contrário, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos nesses 4 anos. Se não tem postura, não tem conversa. Seu pensamento é esse? Não muda? Não muda de jeito nenhum, porque o nosso foco, e eu acho que o diferente na forma da gente fazer política em Riacho foi isso. O principal é chegar, ter a coragem de dizer, ó, a gente não está aqui para negociar coisa que não seja para beneficiar o município, certo? Vai negociar para te favorecer, Dido, eu estou usando você como exemplo, para que não seja uma coisa que seja boa para o município, então essa conversa a gente não tem. E isso a gente provou por A mais B, pelos números, pelo nosso trabalho. A gente fez, aí você Dito falou, em 2 anos, já que eu já tenho feito mais por Riacho que 8, e eu tenho certeza, em 4 anos a gente fez mais do que o outro fez em 12. E nesses 8 não vai nem comparar com ninguém. No final desses 8 anos, Dioclésio, a gente, mas Dioclésio Filho não vai ser comparado com ninguém em relação de números, do que deixou, do que a gente está fazendo no município. Mas aí a gente vai continuar desse jeito, porque a gente tem que entender que é o seguinte, o importante é o que eu falei de vereador agora. O vereador se colocou mais importante do que qualquer coisa. Ou era ele presidente, ou ele não votava no grupo. Eu passo, Dior vai passar, e o vereador passou, vai passar, e a gente não pode se colocar acima, à frente dessas coisas. O que a gente vai deixar é o que a gente está fazendo. O legado que eu quero deixar é o que a gente está construindo. É um legado de união, mas o que a gente quer, o que a gente vai continuar fazendo é trabalhando pelo povo de Riacho. Se chegar lá na frente e o grupo e as pessoas entenderem que a gente é a pessoa que vai continuar esse trabalho e que Riacho quer continuar, a gente vai e não tem preocupação nenhuma com quem seja adversário. Pode ser A, B, C ou A, B, C junto, ou 3 ou 4. E tenho certeza, viu? A oposição de Riacho das Almas, nem tão cedo, vai criar um empecilho para o nosso grupo. O que a gente está fazendo, Dido, é trabalhando e conversando com todo mundo. Então não tenho dúvida nenhuma. Assim como eu digo que se a gente fizer uma pesquisa hoje, a gente tem mais de 60% e eles têm menos de 30 e poucos por cento que eles tiveram. Não tenho dúvida nenhuma disso e a gente vai continuar dessa forma, sempre dialogando com todo mundo, mas nunca negociando com ninguém o futuro da nossa cidade. Bom, tá chegando já a hora da nossa pizza. Então, quer dizer que é hora de encerrar o nosso café e conversa. Agradecer ao senhor. E pizza. E pizza muito boa, diga-se de passagem. É a melhor pizza da região, viu? Aqui, em frente ao Caruaru Shopping. Não tem errada. Senhor Barão, Pizzaria e Petiscaria. Então, vice-prefeito Getúlio, obrigado por esse bate-papo. Se a gente, certamente aqui tivesse mais tempo, a gente ia conversar a noite todinha, porque o que não falta aqui é assunto, discutir futuro, discutir coisa boa. Muito obrigado pela presença. Eu gosto muito. Não, a gente fala, o que agradeço a você, Dida, Guto, 2 grandes amigos, a gente tem vocês como 2 grandes amigos há muitos anos, vocês sabem disso. O blog e a pauta, mais uma vez, vou fazer referência, porque tem dado uma grande contribuição para Riacho, para a nossa gestão. Chega muito feliz, a gente chega muito tranquilo. Eu estava conversando com o companheiro de a gente foi para Recife essa semana e eu conversando com ele, assumir a cidade mais uma vez, né, para a segunda vez, mas com a tranquilidade que a gente está, já sabendo o que a gente quer fazer, já com métodos, um município sem salários atrasados, sem dever a ninguém, o município com as estruturas quase todas recuperadas, então com a governadora aí sempre de portas abertas para a gente, então com o prefeito que a gente cada dia mostra mais vontade de trabalhar, mas eu naturalizei, mas segundo mandato o cara não vai, pode ir lá às 7 horas da manhã que ele está lá às 6 horas da noite, eu acredito que ele vai trabalhar mais ainda nesse segundo mandato que no primeiro, e eu quero estar lá, vou trabalhar junto com ele mais ainda, para que a gente possa
melhorar cada dia mais na nossa cidade, ter o respeito das pessoas da nossa cidade e ser merecedor de um dia estar à frente da nossa cidade. Só não anda de bicicleta junto com ele, né? Não tem jeito, não acompanha, não tem jeito de acompanhar não. Dió, meu querido, prefeito, um abraço. Guto, encerra aí que eu já falei muito. Meu casca de bala, encerra aí, vai, que eu já falei muito. Obrigado pela sua audiência. Toda quarta-feira, né? Vamos Exatamente. estar aqui com um convidado hoje, com o vice-prefeito de Riacho, Getúlio. Na próxima, mais convidados. Então acompanha a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Getúlio, mais uma vez, obrigado eu que agradeço. Por aceitar o convite de estar com a gente aqui. Está começando o primeiro do ano, né? Obrigado Obrigado pelo convite. Muito bom bate-papo. Me chamem para outros. A gente está sempre à disposição. Vamos embora. E está conversando sobre Riacho e sobre a gente. Perfeito. Vou agradecer também ao nosso Jairo Azevedo, aqui ó, no controle das imagens, no apoio técnico, e agradecer demais a todo o pessoal, toda a equipe de Senhor Barão, Pizzaria e Petiscaria. Ambiente fantástico. Você que não conhece, venha para cá conhecer. Muito bem localizado, bom para estacionar, em frente ao Caruaru Shopping. Ó, a pizza, é porque vocês não conseguem sentir o cheiro, mas a pizza está fantástica. Um abraço, até o próximo Café e Conversa. E dessa vez, ó, Café, Conversa e Pizza.